Capítulo 7. Rumo a novo mundo. Tudo quanto foi exposto pode ser incrível, no entanto, é natural, lógico e simples. Logo após uma curta e desapaixonada reflexão, surge um novo mundo, até então aparentemente impossível, que é, na verdade, apenas fora do comum, pois se encontra afastado dos caminhos habituais, além da fase atual da evolução humana. Quando atingimos este novo mundo, vemos nosso mundo atual, onde se crê na possibilidade de que, matando o inimigo, seja possível eliminá-lo, de que se possa, através da propaganda, criar correntes de pensamento ou eliminá-las pela imposição do silêncio, de que seja possível não pagar o mal que fazemos, apresentar-se de um modo tão espantosamente cretino que não sabemos se rimos ou se choramos. Deve-se entender que o inimigo constitui uma vida indestrutível, pois os mortos continuam vivos e ressurgem, podendo se tornar instrumento de justiça contra o assassino. Entender que as correntes de pensamento são livres e se reforçam com a opressão, aprendendo novas astúcias quando enganadas. Entender que podemos praticar o mal, porém somos depois obrigados a repará-lo pessoalmente. Este livro é o roteiro desse novo mundo, o hino dedicado ao novo tipo biológico nele reinante. É o início do culto de um novo ideal de vida. Tal tipo pode parecer ao mundo de hoje um super-homem, e poderíamos até mesmo chamá-lo assim, mas trata-se de um super-homem bem diferente daquele de Nietzsche, cuja concepção materialista, que lhe serviu como ponto de partida, poderia nos dar apenas a exaltação do primitivo, a glorificação da violência e, portanto, da ignorância, pois quem acredita somente na força demonstra não ter entendido nada do funcionamento universal. Um super-homem desse tipo não passa de um involuído situado no vértice de uma hierarquia de involuídos, de um rei selvagem imperando num mundo selvagem, de um prepotente em meio a outros tantos prepotentes. O novo imperativo não se baseia em enganar e dominar, mas sim em civilizar-se. Isso tudo pode parecer utopia. No entanto, nos fascina e nos atrai para a sua realização, pois, guardando a devida proporção, foi assim que a evolução soube, no passado, transformar em realidade utopias ainda maiores. De tudo isso, que não apenas tem significado vital e possibilidade de realização, mas também representa um impulso biológico, emana uma radiação mágica que nos prende com um definido senso de vibração reverencial. O instinto da vida manifesta-se em nós antes da razão calculista. A luta moderna trava-se entre o tipo biológico, hoje em maioria, e a lei de evolução. Enquanto o atual tipo parece fazer tudo quanto pode para impedir a realização desse novo mundo, a evolução cria todas as condições para torná-lo realidade. Trata-se de dois sistemas opostos.
um ilusório e falaz, outro lógico e seguro. Com o método atualmente em voga, somos obrigados a reconhecer que o homem agita-se como prisioneiro de uma contínua insatisfação, pois, apesar das conquistas e vitórias, não alcançou a felicidade. E a coletividade, assim como já dissemos em relação ao indivíduo, também procura as causas de seus males em elementos externos e não dentro de si mesma. Essas causas, porém, residem no método adotado. É fácil entrar no mundo novo. As portas acham-se abertas de par em par. Mas o homem não quer entrar. A posição na qual ele se encontra o impede. A lei, sábia e boa, deseja exatamente o contrário, quer o bem dele, mas ela tem que respeitar a vontade humana. O homem prefere viver em estado de tensão, de recíproca desconfiança e, portanto, de contração, ao invés de viver em estado de calma, de confiança e, portanto, de descontração. Os bens da terra são mais que suficientes para todos. A psicologia da insaciabilidade, generalizando-se, acaba por nos tornar miseráveis em plena abundância. A avidez de lucro subtrai dos bens a sua função de instrumento útil à vida, transformando-os em meio de especulação, que, acumulados apenas para apodrecerem, sacrificam a vida à potência econômica. Estabelecem-se assim as desproporções que justificam a revolta das classes pobres contra as elites capitalistas, as quais ficam impedidas com isso de gozarem os bens acumulados. Assim, o efeito atinge de novo a causa. Não podemos gozar aquilo que, em vez de fruto da justiça, é resultado do abuso. Toda posição de desequilíbrio está destinada à queda. Para que serve empregar meios ilícitos e usurpar, se mais tarde a lei nos constrange ao pagamento? E, de fato, o homem não faz outra coisa senão pagar. O método atual de busca da felicidade representa uma verdadeira falência. Não se deve culpar a lei, mas sim o sistema escolhido pelo homem. A lei paga na mesma moeda, devolvendo-nos o que lhe oferecemos. A causa de nossas misérias reside em nós mesmos. O egoísmo conduz a dispersões imensas, como faz, aliás, todo separatismo. Considerar o próximo não como um irmão, mas sim como um rival, vendo seus bens como objeto de conquista e não como um capital comum a ser conservado, leva à destruição, que é nociva a todos. O homem, empregando mal a riqueza, que é, em princípio, benéfica para a vida e útil ao progresso, termina por reduzi-la a um instrumento criminoso e imundo, no qual o evoluído, com desprezo, recusa-se a tocar. Quão grande sensação de bem-estar resultaria como compensação da fadiga até mesmo de uma primeira aproximação evangélica? Não, o homem não compreendeu. Na lógica dos equilíbrios da lei, o método do exclusivismo não passa de um método de empobrecimento. Esses equilíbrios implicam a formação de uma correspondente atrofia ao lado de cada hipertrofia.
Todo vácuo econômico é de interesse não só de nosso vizinho, cuja miséria talvez não nos impressione, mas também de nós mesmos quando chegar a nossa vez na corrente dos efeitos. A vida é de natureza colaboradora, forma-se de forças cíclicas, comuns e comunicantes. Os equilíbrios da lei nos dizem que se perde tudo aquilo que se rouba e que se ganha tudo aquilo que se dá. Nos dizem que a riqueza proveniente do furto constitui um débito a ser pago, que o ato de dar pode nos enriquecer mais do que o ato de tomar. No mundo novo, o problema econômico transfere-se inteiramente para outro plano. A moderna luta entre o capital e o trabalho, que representa a nossa atual fase econômica, perde a razão de ser e fica superada. Nesse novo mundo, o evoluído possui dentro de si mesmo, espontaneamente, a medida da posse das coisas, condição que é estabelecida pelas próprias necessidades, capacidades individuais e funções sociais, e não, como acontece agora, pelo poder de conquista do indivíduo através do uso da força ou da astúcia. O evoluído pede à vida apenas os bens necessários à consecução das finalidades individuais ou coletivas da própria vida e deixa para os outros tudo o mais. O problema do mundo, na verdade, não passa de um problema de caridade cristã. Bastaria compreender e aplicar o Evangelho para conseguir a igualdade social e garantir a todos o pão de cada dia. No fundo, os numerosos problemas que nos afligem, econômico, político, religioso e social, reduzem-se a um só: o problema da educação moral. Desse modo, o Sermão da Montanha, bem como a pobreza franciscana, que por meio da esmola busca no pobre substituir pela humildade a violência e no rico trocar pelo amor o egoísmo desprezível, assumem um significado biológico na lei de evolução. Na verdade, para possuir a própria vida, torna-se necessário perdê-la. Apenas quando nos anulamos e não possuímos mais nada, tornamo-nos senhores das maiores forças da vida, porque ao invés de permanecermos isolados, nos transformamos em colaboradores do grande organismo universal. Entramos num mundo novo, onde triunfa a lei, a qual, então, pelo fato de passarmos a ser operários do Senhor, deve cuidar de nos defender e nos garantir a vida. Se nas mãos de Deus nos reduzimos a nada, parece que nessa condição, embora percamos nosso pequenino eu, nos tornamos, porém, tudo em Deus, pois entrosando-nos no funcionamento geral, passamos a constituir uma indestrutível parte orgânica dele, com direito ao necessário na terra e à futura felicidade no céu. Em face dessa dilatação de personalidade e desse extraordinário aumento de meios, que valor e que poder pode ter o involuído, rei da força, prepotente e rebelde, escravo da ilusão e da matéria, jamais satisfeito, sempre inseguro, sempre abandonado às incertezas de suas pobres forças? Esse, no entanto, é o tipo biológico que foi proclamado animal modelo,
colocado pela ciência no degrau mais alto da evolução, considerado o produto mais apurado da raça. E mais ainda, a sua lei de seleção passou a ser considerada como lei da vida, de toda a vida. Mas esse é o sistema seletivo do animal, e aplicaram esse sistema também ao homem, que é desse modo equiparado ao animal. O involuído não quer entrar no novo reino, onde poderia ser feliz. Então a lei, diante da rebeldia do involuído, que não quer despender o menor esforço para sair do inferno e se recusa a deixá-lo, vê-se obrigada a arrastá-lo. A lei deseja o bem dele, todavia não pode impô-lo, porque a liberdade humana é sagrada. Se agisse por imposição, a lei criaria um autômato inconsciente e não um ser consciente e livre, como deve ser o cidadão do novo mundo. A lei quer uma felicidade desejada e compreendida, e não imposta e incompreendida. Trata-se de um dom bem mais difícil de obter, mas de valor imensamente maior, de um dom que não pode ser gratuito sem representar injustiça. Este dom, então, deve ser ganho, pois esta é a condição necessária para torná-lo merecido. Nos equilíbrios da lei, nada pode existir de desarmônico. Nenhuma vantagem pode ser obtida se não for ganha e merecida, pois esta é a condição imprescindível para ser apreciada e fruída. Mas como pode a lei, sendo boa, atingir seu objetivo no caso do rebelde, que deve, no entanto, permanecer livre? Como pode a lei obrigá-lo e, ao mesmo tempo, permanecer fiel à justiça? Como ela pode conseguir impor a felicidade a inconscientes, tornando-os conscientes? Como ela pode, de acordo com a bondade e a justiça, conseguir que seja imposto a eles o esforço necessário para ganhá-la? A própria estrutura do sistema diretor do universo encerra em sábios equilíbrios o impulso que tende fatalmente a esse fim. Na forma correspondente aos já citados requisitos necessários, a lei põe em jogo o sistema de reações adequado. O homem continua livre, mas responsável. Livre para escolher a revolta e a desobediência, mas obrigado a responder por elas. É justo que ao erro siga a adequada sanção. Assim, ação e reação equilibram-se, mantendo íntegra a harmonia do sistema. E a dor constitui precisamente o modo mais adequado para despertar a consciência dos inconscientes e para impor aos preguiçosos o esforço necessário à aquisição da própria felicidade. Por isso, esse esforço aparece, num primeiro momento, não na forma positiva de conquista de alegria, mas sim na forma negativa de libertação da dor. O segundo momento revela-se cada vez mais evidente à medida que subimos, sentido positivo no qual o evoluído trabalha para conquistar o bem que já conhece. No caso comum, porém, o involuído trabalha em sentido negativo, de revolta e fuga perante a dor, de luta para fugir dela.
Normalmente, portanto, a evolução assume o aspecto de esforço para superar a dor. Através desse esforço, a lei obriga o homem a entrar no seu novo reino. A concepção humana da dor resulta naturalmente de uma das muitas ilusões psíquicas próprias da fase biológica do involuído. A dor é concebida pelo involuído como consequência da falta de força para vencer ou de astúcia para fraudar, como fracasso dos fracos física ou mentalmente, como herança natural dos que não sabem se revoltar nem se impor. Ele concebe a dor como um inimigo a ser vencido e, por isso, acredita que tudo se resume em sermos bastante fortes e hábeis para vencê-la. Trata-se de uma concepção derivada do fato de que o involuído julga-se colocado no caos como centro de todas as coisas e árbitro da lei. Se essa é a sua perspectiva psicológica, própria de sua fase evolutiva, temos visto o quanto ela se afasta da realidade. A dor não é nossa inimiga, não devemos, portanto, olhá-la com hostilidade. Quanto mais a odiarmos, mais ela nos afligirá. Quanto mais a quisermos bem, mais suave ela se tornará. A dor constitui um sistema de forças reativo-educativo, cujo objetivo resume-se em nos guiar para a felicidade. A sua tendência como reação é reconstruir o perturbado equilíbrio do homem, restabelecendo a harmonia, base de toda a alegria verdadeira. E como educação é eliminar a repetição do erro, causa da dor. Por dois caminhos diferentes, ela é sempre disciplina e correção, impelindo o homem, através das experiências da vida, a se rearticular no todo, a se colocar em acordo com as forças da lei, o que significa harmonizar-se com a vontade de Deus, fato no qual consiste o triunfo do bem sobre o mal, da harmonia sobre a desarmonia, da felicidade sobre a dor. O homem deve compreender todas essas coisas, que sabem se fazer compreender muito bem por todos. Sem dúvida, progredir quer dizer trabalho, mas também representa conquista. Na involução, a ordem desagrega-se no caos. Ora, a evolução procura reconstruir a ordem a partir do caos. Em nossa experiência cotidiana, percebemos que o prazer não produz nada e que a dor cria. Assim como a nota fundamental de toda fase involutiva é a dispersão no gozo, a tônica de toda fase evolutiva consiste na redenção pelo sacrifício, que significa a difícil ascensão depois da fácil descida. Verificamos isto não apenas em nossa vida como indivíduos, mas também no nascimento e na morte das civilizações. Libertarmo-nos da dor assume o aspecto de problema dos mais angustiosos de nossa existência. Apesar de tanto progresso, estamos sempre recomeçando. Isto prova que a concepção e os métodos defensivos em voga estão errados. Contudo, podemos resolver o problema.
Torna-se necessário, no entanto, enunciá-lo de modo diferente. É lógico que possamos resolvê-lo num universo regido por um Deus justo e bom. Aí onde tudo se mostra lógico e harmônico, fato que nos pareceu já termos demonstrado exaustivamente, seria absurda a existência de uma dor impossível de ser eliminada. Num universo em que tudo tem um objetivo útil a ser atingido mais cedo ou mais tarde, onde tudo acontece em função da chegada à meta, não passa de loucura acreditar que um fato nuclear, como é a dor, possa existir sem objetivo e que assim, onde tudo serve para alguma coisa, exatamente aquilo que mais nos caustica e acabrunha não sirva para coisa alguma. Mas o homem de nossos dias não concebe o universo organicamente, como lei e ordem, mas sim caoticamente, como arbitrariedade e desordem. Se não se compreender, em primeiro lugar, as finalidades da vida e a lógica de todas as suas funções, é natural que, desse modo, não possamos resolver o problema da dor. O próprio homem, colocando-se na posição de quem nada compreende de tudo quanto lhe acontece em torno, não pode resolver nada e, ignorando tudo, só pode cometer erros. Para conseguirmos atingir um determinado objetivo, vivendo num sistema estabelecido, torna-se preciso primeiro conhecê-lo e assim conduzirmos-nos de acordo com as normas que o regem, sem pensar em violentá-las ou torcê-las, pois neste caso é natural que o sistema reaja e não se atinja o objetivo. Embora mudemos continuamente a perspectiva, percorrendo os vários pontos da periferia, a própria estrutura do universo nos orienta e nos faz retornar sempre ao mesmo conceito fundamental, constituído pelo pensamento central ao redor do qual tudo gira, que podemos chamar Deus, lei, ordem. Não podemos impedir que todos os conceitos desta obra gravitem em redor deste ponto, pois essa é a estrutura do universo e nosso pensamento deve se amoldar a essa estrutura para lhe constituir a expressão exata. Desse modo, pode parecer que estejamos repetindo sempre a mesma coisa, mas é o universo que permanece sempre o mesmo. Pode-se alterar o ponto de vista da periferia e a forma do relativo, porém a realidade do centro e a substância do absoluto não podem mudar. Uma vez que o universo construiu-se através de caminhos infinitos, então, seja qual for o ponto de onde partamos, terminamos por atingir sempre o mesmo centro. A criação apresenta-se e é de fato variada quanto à forma, contudo, na sua substância permanece invariável. Por isso, quando somos obrigados a repetir, do princípio ao fim, sob infinitos aspectos, o mesmo conceito de sempre, Deus, lei, ordem, nada mais fazemos senão fotografar a realidade. Esse é o estado das coisas e não podemos mudá-lo.
O princípio permanece sempre o mesmo, portanto, não podemos fazer outra coisa senão retornar continuamente a ele. O problema da dor também nos reconduz ao mesmo princípio, nosso ponto de partida e de chegada, em redor do qual devemos girar sempre. O universo constitui sistema, organismo, funcionamento lógico. Se não respeitarmos as normas e não percorrermos os caminhos desse sistema, não poderemos resolver o problema da dor. O ateu pode acreditar que não exista nenhuma regra. O pessimista pode crer no domínio do mal e da desordem. O epicurista pode acreditar na possibilidade de nos rirmos de tudo. O violento pode pensar que seja possível se impor a todos. Mas, a cada momento, a lei continua a exprimir a sua natureza, que é ordem, a sua vontade de continuar sendo ordem, a sua necessidade de uma atuação cada vez maior da ordem em todos os seres e a todo momento. Quando não se respeita a absoluta e fundamental exigência de ordem, a dor aparece, fato cuja gravidade indica proporcionalmente o quão importante é o princípio que está sendo defendido. No sistema, a dor tem o papel de campainha que nos adverte do erro para corrigir o desvio e impor a correção, exatamente como acontece no sistema nervoso do organismo humano, feito à semelhança do organismo universal. O homem pode pensar e fazer o que quiser, mas o sistema não tolera em absoluto qualquer alteração dos seus equilíbrios e se defende quando estes equilíbrios são violados, voltando-se contra o violador para obrigá-lo a reconstituí-los à sua própria custa. A dor corre por conta do violador. Quem errou paga com aquilo que lhe pertence, pessoalmente. Trata-se de um equilíbrio de forças cujos impulsos poderiam ser calculados exatamente em qualidade e quantidade no modo em que se relacionam como causa e efeito, como ação e reação. Essa reação reequilibradora é fatal, pois a lei não admite perturbações. Por isso, quando acontece qualquer violação, porquanto o homem é livre, o efeito não pode recair sobre a lei, mas somente sobre o homem. É permitido que ele faça experiências à própria custa para aprender por tentativas, mas não lhe é permitido alterar o funcionamento do universo. Essa reação reconstrutora de equilíbrios por parte das forças da lei pode parecer, para alguns, um ato de justiça por parte de Deus, ou então uma punição da culpa. No entanto, para os primitivos, parece vingança. A dor, portanto, não é fracasso ou derrota, mas sim o meio providencial de reparação e provação na arena das experimentações humanas. Ela constitui uma compensação expiatória e escola. Cumpre a função de retorno à ordem e de método aquisitivo de qualidade. Constitui um meio de autoelaboração, um fator de evolução. Assim, a dor se transforma.
Não é mais, como na conceituação vulgar, obstáculo à felicidade. Não é mais maldição ou vingança de Deus, mas sim bênção e ajuda. Em vez de vergonhosa posição de inferioridade, ela se torna nobre instrumento de redenção. Tão logo se compreende a lógica do sistema diretor do universo, aparecem a absoluta justiça e a imensa bondade de Deus. Todas as vezes que neste livro qualificamos o involuído como ignaro e primitivo, não o fazemos em sinal de desprezo ou de condenação, nem para lhe imputar culpa. O que queremos é apenas expor o mecanismo do universo e as consequências advindas da conduta de cada um. Biologicamente, o involuído está exatamente onde deve estar, sendo a dureza de suas provas como um selvagem num planeta selvagem, adequadas à sua sensibilidade. Todavia, os que compreendem como realmente a vida funciona não podem deixar de adverti-lo tão somente no interesse dele para fazê-lo compreender o quão mal ele executa as suas tarefas, para lhe indicar, em seu próprio benefício, um modo melhor de fazê-las, mostrando-lhe que é estupidez alguém pretender construir infelicidade para si com suas próprias mãos, e o ensinando como é possível corrigir a própria dor para transformá-la em alegria. O bom e sábio sistema do universo contém a solução do problema. O sistema é feito de ordem, a dor é consequência de desordem. Logicamente, a dor cessa com o fim da desordem da qual ela deriva. Portanto, o método para eliminá-la consiste na harmonização, que significa o retorno ao seio de Deus através da evolução. A estrutura do sistema implica na eliminação da dor à medida que caminhamos para a ordem. Reconstruamos então a ordem destruída e teremos anulado a dor, eliminando as suas causas. A evolução consiste exatamente em dispor mais harmoniosamente as forças das quais somos compostos e as quais manejamos, passando da desordem para uma ordem relativamente mais completa. A relação entre dor e felicidade significa relação entre dissonância e harmonia. O inferno é um estado caótico de revolta, a desordem satânica. O paraíso é um estado orgânico de paz, a ordem divina. A sabedoria do sistema consiste exatamente no fato de que a dor, por sua própria natureza, constitui uma força autocontida, que justamente por isso, quando se manifesta, tende a se desgastar e a se inverter. Essa força, na sua forma de dor, caminha para o seu próprio aniquilamento, para a sua autodestruição. Mas, como força, não se destrói e deve renascer em posição invertida, na forma de felicidade. Em outros termos, evoluímos por meio da fadiga do reordenamento, passando do inferno ao paraíso através da própria dor. A dor nos aparece assim em toda a sua importância de reconstrutora da vida, na sua verdadeira função de reequilibradora, como compensação expiatória,
de educadora como assimilação de experiência e formação de consciência, de reordenadora da desordem como reabsorção do mal, fator de evolução e instrumento de felicidade. Devido à natureza equilibrada do sistema, a dor é uma força que, ao se manifestar, consome-se, esgota-se e se transforma numa força contrária, pois ao mesmo tempo estimula a atividade, adestra e instrui, criando qualidade, a qual vai sendo lentamente melhorada, fortificando-se e se enriquecendo. Enfim, a dor é a grande força harmonizadora que leva o ser rebelde e caótico a funcionar organicamente, de acordo com o pensamento e a vontade de Deus. Também nesse campo, o mundo não está em absoluto no caminho certo. Não podemos eliminar a dor por meio de sistemas exteriores, sobrepostos, coativos, distributivos, mas apenas através da compreensão e da prática da lei. O homem irrita-se contra os efeitos, mas continua a semear as causas. Torna-se inútil querer suprimir as últimas consequências sensíveis, pois elas continuarão ressurgindo enquanto não suprimirmos aqueles precedentes dos quais elas derivam, não lhes determinando assim a formação e lhes assimilando os impulsos resultantes. Enquanto agirmos só externa e mecanicamente, com o emprego da força ou da astúcia, perderemos tempo, pois as causas permanecem intactas e continuarão a se repetir e a produzir os seus efeitos. Não se curam as doenças eliminando coativamente os sintomas reveladores, mas sim cuidando das causas e condições do fenômeno, compreendendo e secundando suas leis em vez de forçá-las. Há, portanto, apenas dois modos para nos libertarmos da dor. Caso se trate de causas já em atividade, só nos resta sofrer os respectivos efeitos. Então, as forças postas em movimento por nós continuam inexoravelmente a se mover no sentido que lhes assinalamos, até se exaurirem. Nada podemos fazer senão suportá-las até que se esgotem, mas tentando sempre corrigi-las pela introdução de novos impulsos, no sentido de modificar lentamente a trajetória delas. Se escolhemos causas erradas, não podemos nos libertar das consequências dolorosas senão através da dor. É necessário, então, expiar, reconstruindo-nos com tenacidade, trabalhosamente, na miséria, onde jazem todos que, neste caso, foram vencidos não pela força, mas sim pela justiça. Não há, pois, outro caminho para o paraíso senão através do purgatório. Mas isto apenas em relação ao que passou. Existe ainda, para nos libertar da dor, outro caminho, que se refere às coisas futuras. Ele consiste em não errar mais, em não movimentar novas forças desarmônicas, causa de novas dores. Quanto ao passado, se erramos, não nos cabe senão pagar. Quanto ao futuro, apenas devemos construir os seus fundamentos, sem cometer novos erros. Tanto num caso como no outro, tudo se reduz à harmonização, que significa cumprir a lei, seguir a vontade de Deus. A verdade, porém,
é que hoje não se cuida dessa condição fundamental da felicidade. Julga-se que não haja consequências para a violação dos equilíbrios da vida, praticando-se isto com indiferença de inconscientes. Além de não se respeitar de modo algum a ordem universal, pretende-se ainda criar uma artificialíssima ordem humana, como antítese e substituição da ordem divina já existente. O involuído mergulha, assim, numa tremenda ilusão, na qual pensa caminhar em direção à felicidade, mas corre de fato ao encontro da dor. Ele crê na vitória da técnica, no poder econômico, no bem-estar material, na vitória das armas ou da astúcia. Mas tudo isto não passa de condição secundária para a realização da felicidade, podendo até mesmo representar uma condição negativa ou um obstáculo para essa realização, quando estas forças movem-se desequilibradamente contra a harmonia da lei. Se tais forças forem dirigidas para a desordem, ao invés de para a ordem, é inútil supor que vencemos, pois fomos vencidos. É inútil crer que andamos em direção à felicidade, pois de fato andamos em direção à dor. Então, todas as conquistas humanas, pelas quais tanto lutamos, hão de nos trair. As coisas terrestres não enganam. Os traidores somos nós, que acreditamos no abuso e não sabemos empregá-las. É justo a lei da justiça tratar desse modo aqueles que a violentam. A harmonização constitui o método de construção da felicidade. A revolta constitui o método de construção da dor. O problema, para que possamos resolvê-lo, deve ser proposto de modo oposto ao seguido até agora. Não se trata de abundância de bens, mas sim de sabedoria na conduta. Não se trata de possuir mais ou menos, mas sim de possuir bens conforme a justiça. Toda vitória injusta é inutilizável. Toda riqueza de origens poluídas nos dá apenas aborrecimentos. Tudo quanto dissemos em relação à propriedade vale para qualquer aquisição, tanto para os indivíduos como para as classes sociais e as nações. Tudo que não é equitativo sofre do mal da desarmonia, será consumido no próprio veneno, será queimado em fogo violento e morrerá, reduzindo-se a cinzas. E de fato, o problema do verdadeiro bem-estar não é, como se acredita, exclusivamente econômico, mas sobretudo moral, de compreensão e de comportamento. Na terra não faltam bens, falta o homem que saiba usá-los. A grande conquista a se fazer não é tanto a conquista material das forças do planeta, mas sim da sabedoria humana. Sem a sabedoria, toda conquista material constitui dano e não vantagem. Toda aquisição realizada na desordem representa de fato perda. Toda vitória injusta não passa de derrota. A felicidade é equilíbrio. A dor aparece assim que saímos da harmonia. Tão logo abandonamos a medida do justo, o sistema de forças se distorce e o fenômeno se degrada. Todo pecado, por falta ou por excesso, significa erro a ser pago.
E de fato, tanto os povos como os homens mais ricos são os mais infelizes. Dadas a estrutura do sistema universal e a conduta humana hoje em voga, que felicidade podemos encontrar na Terra? Quando violamos a ordem das coisas, perturbamos a harmonia das forças e damos nascimento a um estado vibratório desarmônico e discordante, no qual constituímos um centro de irradiação arrítmica, cujas repercussões se farão sentir sob a forma de dor. Sofremos porque somos desarmônicos. As causas de nossa dor moram em nossa desordem interior. Quando somos inocentes, nada em nós mesmos oferece resistência. Então o golpe resvala e não nos atinge, pois não encontra ponto vulnerável no organismo de forças de nosso destino. A desordem exterior não pode entrar em nós senão na medida em que ela, do modo como quisemos, já se encontra dentro de nós. Os impulsos desarmônicos da dor podem nos atingir apenas em proporção à nossa desordem interna. Há somente um único remédio: a harmonia. Mas aquilo que o mundo de hoje menos se preocupa em evitar é justamente essa desordem, causa de todos os nossos males. Ao contrário, parece que o mundo só procura produzi-las. Explica-se desse modo como o adiantado homem moderno jamais tenha sido, como hoje, tão vulnerável à dor. Não, a dor não se vence, como se crê, dominando o determinismo físico das causas exteriores. É inútil submetermos às forças da natureza. Isto é um passo, porém não basta, e pagamos caro por acreditar que baste. Assim, imaginamos que estamos nos civilizando e progredindo. No entanto, isso nos torna preguiçosos e degenerados. É lógico que a natureza seja forçada a abolir aquelas defesas tornadas artificialmente inoperantes por nós mesmos. Desse modo, pensamos que nos protegemos, mas nos enfraquecemos. Isso é verdadeiro tanto para o corpo como para o espírito. A multiplicação das defesas e a segurança nos desabituam de sermos assaltados e aumentam a nossa vulnerabilidade à dor. Se suprimimos o trabalho da luta, suprimimos também a resistência. A proteção debilita. Assim, perdemos a defesa natural e nos tornamos escravos da defesa artificial. A elevação do teor da vida é uma faca de dois gumes. É vantagem, mas também perigo. Existe maior segurança na pobreza do que na riqueza, mais força no preparo para a luta do que em sua supressão. O sistema de nosso mundo contraria toda a ordem natural. Eis que também deste outro lado, as causas da dor acumulam-se e não se eliminam. Procura-se por toda parte receber adiantamentos, endividar-se nos equilíbrios da vida, ao invés de procurar reconstruí-los e não perturbá-los mais. Toda nossa alegria fica reduzida a uma renovação de empréstimo, feita por um pobre enterrado de dívidas até o pescoço. Quão grande poder, no entanto, poderíamos conquistar firmando-nos interiormente no espírito.
É assim que as raças mais refinadas decaem e as civilizações se esgotam. Pode-se ver então exatamente a razão pela qual, para nos civilizarmos a sério, torna-se necessário começar de novo, desde o princípio. Final do capítulo 7.